A gente tem o lema Nada sobre nós sem nós, que é a participação da pessoa com deficiência nas discussões políticas da sociedade. A inclusão, ela tem que ser vista de uma forma de crescer para alcançar todos os níveis, todas as pessoas, todas as situações. Se eu colocar a inclusão como uma roda, me vejo fora dela e tento entrar para me incluir, eu já estou me dizendo não cidadão, já estou me dizendo fora da sociedade. Então não é assim que eu vejo a inclusão. Eu me formei em jornalismo em 1987. A escolha foi por gostar de comunicação, gostar de falar, conversar, me apresentar, de escrever, de ler. Então a escolha foi bem baseada nessa questão da comunicação mesmo, porque conhecer jornalismo foi quando eu estava na prática mesmo do jornalismo. Passei por diversas emissoras, trabalhei no Rio, em Natal, Rio Grande do Norte e em Juiz de Fora. Esse caminho do jornalismo, algumas coisas foram se cruzando. Campanhas políticas, campanhas eleitorais, precisavam sempre de um auxílio jornalístico e eu comecei a desempenhar esse papel. E de 2 em 2 anos, durante as campanhas, eu trabalhava para algum candidato ou algum partido. Com isso você acaba se envolvendo. Eu me envolvi, tive uma vitória de um candidato que me convidou para a comunicação da prefeitura. Depois desse convite, surgiu uma vaga para a política pública voltada aos assuntos de pessoa com deficiência. Então, eu exerço hoje a chefia do Departamento de Políticas para a Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Social. Sou presidente de uma ONG de atenção à pessoa com deficiência, chama Somar Brasil. Eu tive pólio aos 4 meses de idade e aos 6 meses a doença foi detectada por um médico. Esse processo de ter uma pessoa com deficiência na família era totalmente novo, desconhecido, não se tinha nem a certeza de que eu voltaria ou não a andar. Então a família resolveu tratar como tratava meus irmãos, os outros filhos. Então apanhava quando fazia coisa errada, ficava de castigo quando fazia coisa que não era certa, que não estava dentro do que era correto. Ir para a escola foi também outro processo natural. A primeira escola não aceitou, a segunda aceitou porque minha mãe insistiu. Tinha um acompanhamento sempre de alguém comigo, depois já me enturmava, já fazia parte daquele esquema. E como uma única pessoa com deficiência na escola, porque era raro encontrar pessoas com deficiência em escola de ensino regular, o envolvimento era mais rápido, era uma só criança que supostamente tinha que ser tratada diferente e que logo em seguida mostrava que não precisava dessa diferenciação. Dali eu fui para o ensino médio, fiz a escolha, né, da faculdade. Então todo esse processo da doença, da deficiência, que é uma consequência da doença, e da interação familiar, ela foi muito natural porque era desconhecido. Então hoje, quando eu trabalho e faço política para pessoa com deficiência, eu adoro voltar junto com as famílias para esse momento em que você percebe, sabe que tem alguma pessoa com deficiência na sua família. Como a gente vai começar a agir? Naturalmente. Nós vamos aprender a lidar com isso de forma natural. A gente precisa ficar o tempo inteiro como se provar para as pessoas que você é capaz. Essa luta é desigual, porque outras pessoas que andam, que veem, que falam e que não têm nenhuma dificuldade intelectual, elas ficam sendo comparadas, né, com as pessoas com deficiência. Então, no começo, a tendência da pessoa com deficiência é provar que ela tem um diferencial, que ela pode exercer aquela função, que ela tem um poder laborativo, até o momento em que a gente trabalha dentro de política pública, que ela não precisa de nada disso. Ela tem que se capacitar, ela tem que se entender, ela tem que se envolver e ela tem que provar para ela mesma, porque aí todo mundo vai estar vendo. Então, no início dos meus estágios, da inserção no mercado de trabalho, eu já chegava com essa situação. Tenho uma deficiência, tenho uma situação diferente e eu vou estar aqui junto com vocês para a gente lidar bem com isso.
Tem pessoas com deficiência que elas ainda não estão engajadas, elas ainda não estão se percebendo importantes para o processo de inclusão, para o processo de crescimento, de integração, de interação. Então, eu me vejo com desafios, porque a acessibilidade como um todo, né, urbanística, arquitetônica, de comunicação, de informação, principalmente a acessibilidade atitudinal, né, a atitude do outro com a pessoa com deficiência que precisa muito ser trabalhada, eu me sinto responsável, eu sinto que é um desafio que eu gosto de enfrentar todos os dias e que eu tenho consciência da importância do meu papel e principalmente do meu papel em buscar outras pessoas para que a gente possa ter um crescimento mais rápido e maior em relação a tornar uma sociedade inclusiva.